Durante muitos anos, eu ministrei cursos de comunicação verbal. Um deles é um curso chamado Locução e Interpretação para Rádio e TV. O outro curso que eu ministro é de oratória com o título A Arte de Falar em Público Sem Medo. Além das questões relacionadas à comunicação verbal, comunicação do dia a dia para os profissionais de rádio, TV, comunicação em público, além dessas questões, eu trato também de uma outra tão importante quanto e que interessa a todas as pessoas que têm a voz como instrumento de trabalho, que são os cuidados para com a voz. Ora, existem muitas lendas relacionadas aos cuidados com a voz. Algumas coisas são lendárias, outras são reais. Uma delas, e a mais importante de todas, é que você não abuse das suas pregas vocais. Embora elas sejam muito fortes, você abusando poderá correr o risco de provocar endemas, calos nas pregas vocais, pólipos e coisas do gênero. Então a gente recomenda para que você não abuse da sua voz. Se você abusar, além dessas questões relacionadas à área médica, existe também uma outra relacionada à afonia ou à disfonia. Uma das coisas mais importantes e que você pode fazer sem o menor problema é a ingestão de líquido, de água. A água é o que existe de melhor para o seu aparelho fonador, para as suas pregas vocais, porque lubrifica. Então, água sempre à vontade. Lembrando, não tomar nenhum tipo de líquido ou ingestão de alimentos quentes demais ou frios demais, gelados demais. Porque tanto quente demais quanto gelado demais podem prejudicar as suas pregas vocais. E o mais importante de tudo é o não abuso. Tem gente que abusa falando exaustivamente durante muito tempo, sem nenhuma técnica para que isso seja feito. O que ocorre quando isso acontece? Você, ao longo do tempo, utilizando a voz de maneira incorreta, você passará a ter um problema chamado de disfonia. É quando o metal, o timbre, o som da sua voz diminuem dramaticamente e você fica com uma voz com uma disfonia importante, às vezes até com uma rouquidão importante, e ela perde o brilho e perde o volume. É muito fácil observarmos que todas as pessoas que não têm nenhum problema vocal, simplesmente pelo mau uso, a má utilização da voz, essas pessoas ficaram com esta disfonia importante e o metal da voz simplesmente desapareceu. Você já deve ter ouvido gente falando, por exemplo, da forma como estou me comunicando com você agora. Isto caracteriza-se uma disfonia. E essa disfonia vocal, ela ocorre justamente pelo abuso. E como é que você vai fazer para não abusar da sua voz? Evitar concorrer com sons externos. Muita gente hoje, principalmente os jovens que vão a casas noturnas, exageram e forçam a voz, batendo papo durante a madrugada. Gente que grita demais porque precisa se comunicar com outras pessoas e aí precisa falar alto demais. E fala alto sem nenhuma técnica. Isso prejudica. Além do mal que você causa com relação às pregas vocais, quando você está em ambientes muito barulhentos, você também corre o risco de prejudicar seus ouvidos. Seu sistema auditivo pode ter pane. Sabe que no passado, os problemas
que atingiam pessoas na faixa de 65 anos de idade. Hoje você observa, e os médicos estão detectando os mesmos problemas em jovens de 20, 22, 25 anos, 18 anos. Por quê? São jovens que vão para as baladas e lá ficam durante muito tempo com aquele som absurdamente alto, martelando nos ouvidos. Resultado, o ouvido não aguenta e aí a pessoa passa a ter uma diminuição importante na audição. Se você perceber qualquer diferença na sua audição ou na sua fala, a minha dica é para que você procure um profissional especializado, no caso, um otorrinolaringologista, ou então, em casos menos graves, um fonoaudiólogo. Você indo a um fonoaudiólogo, ele já vai observar o que está acontecendo e orientar, se for o caso, você procurar um otorrino ou coisa do gênero. Então é isso que ocorre. Na verdade, para você cuidar da sua voz, não é tão complicado e nem trata-se de um bicho de 7 cabeças. Basta que você tenha consciência de que concorrer com sons externos, forçando a voz e falando alto demais não é bom. A consciência de que gelado demais e quente demais não são bons. E a consciência de que você não deve raspar as pregas vocais, no caso, tossindo, fazendo... São coisas que não são boas, positivas. Evite isso, evite gritar, evite a concorrência com sons externos, tome bastante água e você terá uma voz saudável. Existem também muitos mitos relacionados à voz. Gente que come cravo, esses adstringentes de um modo geral, que muitas vezes até os adstringentes podem mascarar algum tipo de problema, especialmente se houver anestésico. Depois vem gengibre, gargarejo com vinagre, sal, enfim, as receitinhas da vovó. Todas essas receitinhas que a gente chama de receitas da vovó, e quando você está com um problema qualquer de laringite, faringite ou coisa que o valha, todo mundo quer dar uma receita, né, como se todos fossem médicos. E acabam receitando uma dessas coisas aí, ou um chazinho de hortelã, um chá de limão, ou mesmo mascar cravo, fazer gargarejo com hortelã, com gengibre. Nossa, são tantas as receitinhas da vovó. Essas receitas, não é que elas sejam curativas, elas são carminativas. Por quê? Porque todas elas funcionam como adstringente. Óbvio, se você está com um problema de inflamação, de infecção, coisa que o valha, e você se utiliza desses recursos, que a gente chama de receitinhas da vovó, você estará deixando limpas as suas vias aéreas. E estando limpo, a possibilidade de se curar é maior. Só que não é a causa específica da cura. O melhor mesmo é a procura de um profissional de saúde especializado. Espero que as minhas dicas tenham sido importantes para você. É isso aí.